Bom, meus amigos, estamos no penúltimo episódio, praticamente se encaminhando a batalha final, iniciando agora. No primeiro momento nesse episódio, acontece ali aquela cabeça gigante, que é como se fosse um líder da DCA, porque na verdade é um computador. Ele aparece sobre a cidade de Tóquio e diz assim: aproveitem, cidadãos de Tóquio, enquanto podem. Uma ameaça à cidade de Tóquio. A DCA quer a todo custo destruir a cidade de Tóquio. E ocorre ali um ataque da DCAP com mísseis, enfim. E esses mísseis, eles são... Como é que eu vou dizer? O ataque deles talvez seja, digamos assim, eu vou usar o termo entre aspas, neutralizados pela barreira de defesa. E todos ficam felizes ali nos ataques. Muitos ficam felizes, a barreira de defesa protegeu, enfim, Tóquio está salvo, enfim. E o Capitão Oda, ele alerta: não, mas a barreira não está concluída ainda, então ainda há riscos. E o Cybercorp se dispõe a proteger o projeto da barreira, enfim, que precisa ser instalado. Então, lá na DSTRAP, eles conversam lá, o computador e o Barão Kageyama, o que houve, que barraram o nosso plano, enfim, se continuar assim, nós não vamos conseguir destruir Tóquio. E aí o computador diz ao Barão Kageyama: olha, o Barão fala, o Cybercorp está desenvolvendo um projeto de defesa de Tóquio, que é essa barreira de proteção. E aí ele diz: não, o computador diz ao Barão, mas sabote esse programa. E aí ele diz uma coisa, ele diz: olha, sobre sabotar esse projeto, a Luna já está encarregada. Mas aí ele diz assim, ele manifesta uma insatisfação dele para com a Luna, que ele diz assim: olha, mas talvez eu tenha que mandar a Dani eliminá-la. E aí eles questionam: tá, mas por que tu vai fazer isso com ela? O computador questiona. Aí ele diz: olha, Luna foi programada por mim, ela é um androide, com sentimentos humanos. Mas ela está demonstrando, mais ou menos nessa linha de raciocínio, mais sentimentos do que o planejado. E aí, lembra, naquela vez da carga explosiva, do transporte da carga líquida, da energia líquida, a Luna manifestou uma certa sensibilidade para com a Kira. Depois, quando eles conversaram ali, ela diz: eu não mereço ouvir seus sonhos, não posso ouvir seus sonhos, enfim. Ela tem manifestado, digamos assim, sentimento para com aquele. E aí, uma das discussões que nós fizemos num dos primeiros capítulos ali, acho que na questão daquele episódio do Doberman, quando ele vê a garotinha e, de certa forma, o robô, entre aspas, chora. Não vai chorar um robô, mas aqui é uma ficção. E a Luna manifestando isso, fica aquele negócio o androide, o robô humanizado. Aqui ele diz de fato que programou o Luna para isso, mas Luna está demonstrando sentimentos além do programado, esse androide aí. Mas a ideia é o robô com sentimentos humanos. Claro, repito, isso é uma ficção. E nesse momento que o Barão está conversando com o computador, a Dami está chegando e ela ouve a conversa. E tem uma hora que o computador diz assim: cuidado. Daí ele fala sobre Luna, que ela está achando que é humana. E ele diz: e o computador manifesta: e Dami e Floyd também pensam que são humanos. Mas eles também são androides. São programados, foram programados. E a Dani ouve aquilo e ela fica, claro, ela não pode manifestar aquilo ali. Ela tá chegando de canto ali. Mas ela fica triste com aquilo. E aí, enfim, depois eles percebem a beleza dela, o que foi dela, diz: estou aqui como me foi pedido, enfim. Tudo bem. Aí, passado esse momento, a Dani tem essa decepção. Ela escuta que ela e o Floyd não são humanos. E eles acreditam ser. Depois, a Luna, a Dani, se retira, enfim, e ela entra em contato com o professor Floyd Deckons,
aquele negócio, ela aparece numa televisão ali, o professor Floyd, o Dr. Floyd, ele tá num carro ali na frente do centro de defesa ali, e ele está pesquisando ali a camuflagem da barreira de defesa, que no caso é a invisibilidade dela. E aí entra o contato da Madame Derme na tela e ela diz assim: doutor, preciso falar com o senhor, preciso falar com o senhor, preciso falar com você. E ele diz: agora eu não posso. No caso, ele está focado em quebrar a camuflagem da barreira de defesa, agora eu não posso. E ela diz assim: tá, doutor, mas eu quero questionar de fato qual o motivo de nós estarmos lutando. E aí o doutor, no caso, por estar focado, ele a ignora. Ele diz assim: está estranha hoje, o que é com ela? Enfim, daí ele disse: depois nós conversamos, depois que eu concluir aqui. Enfim, aí acaba o contato da Madame Derme. O doutor ali dentro daquele, eu vou usar o termo, é como se fosse um carro ali, uma van, e ele consegue identificar a camuflagem da barreira de defesa, a invisibilidade ali. E aí ele aciona a nave cristal. A nave cristal sai das águas ali, aí ela sobrevoa e ela vai em direção à barreira de defesa. E lá no Zack eles percebem isso. Os aviões da defesa são acionados, os jatos da defesa, mas a nave cristal consegue abater todos os caças da defesa, enfim, e ela tá chegando próximo da cidade. E aí tem um momento que começa a se fechar ali, como se fosse... eu não sei como seria o termo, mas é o centro de defesa ali, começa a se fechar como se fosse uma proteção assim, e todos os trabalhadores devem abandonar seus postos. Enfim, a cristal está se aproximando. E aí tá, o Cybercop, eles vão para o local, eles têm que proteger o projeto, o plano de defesa ali. E eles chegam lá. Aí tá, acionam o Cyberarm. Eles estão divididos em equipes. A Tomoko, o Akira, o Júpiter de um lado, o Mercúrio e Saturno do outro. E aí o Mercúrio e o Saturno acionam a Cyberarm. E eles pegam... o Mercúrio pega uma bazuca e eles fazem aquele negócio de unir a Cyberforça às suas energias para fortalecer a Cyberarm. Então, Mercúrio e Saturno unem suas energias e ele dispara com a bazuca contra a nave cristal. Mas esse disparo não surte efeito. E o Júpiter, ele tenta... num primeiro momento ele sai do solo, é como se abrisse uma espécie de asas na Blade Liner, e ele sobe até lá. E a nave cristal, ela tem um dispositivo de autodefesa que ela dispara contra a Blade Liner e de certa forma ela bate a Blade Liner. Não, talvez abater seja um termo forte, mas enfim. E aí o Júpiter diz assim: não, mas atacar do solo não vai adiantar, eu vou subir até lá. E os companheiros eles dizem: mas tu sempre foi teimoso assim, enfim. Aí o Júpiter está na Blade Liner, ele aproveita algo que está inclinado ali, extenso, e ele usa como rampa. E ele vai. E aí ele consegue chegar com a Blade Liner dentro da Cristal, e aí a cena que acontece aí é bem legal, que daí ele está com a moto, a Cristal começa a disparar, isso ele dentro da nave. Ele desvia, é como se fosse uma cena de videogame. E aí depois ele aciona a metralhadora da Blade Liner e atira. Enfim. Ele está lá tentando destruir a nave dentro. Enfim, nesse momento a Tomoko e o Akira estão com o pesquisador, o Sr. Yamamoto ali, que está com o disquete do projeto. E ela visualiza ali, ela diz: olha, Marte, é o Júpiter exagerando de novo. E daí ela vê a cena do Júpiter entrando na nave e disparando, se desviando dos tiros, enfim, dos disparos da nave, enfim. E aí tá, tem uma hora que o Lúcifer, ele chega voando no seu Gigamax, e ele diz: cheguei aqui, vou ajudar você, enfim. Ele se une ao Takeda,
ao Júpiter, no caso. E aí diz, até que nós formamos uma bela dupla. E aí os dois começam a atacar a nave Cristal. No primeiro momento, acontecem, eu vou usar o termo assim, pequenas explosões na Cristal. Eles conseguem danificar a Cristal. E aí, de lá de baixo, o Saturno e o Mercúrio estão com a bazuca. Eles dizem assim, ó, quando o Júpiter sair de lá, nós vamos atirar contra aquela nave. Tá, nesse momento que eles estão falando isso, aparecem, vem uma van e aparecem os soldados da DCAP ali. E vem brigar com eles, enfim. Aí eles brigam. Se desvencilham um pouco dos soldados da DCAP, aí o Mercúrio tem uma hora que ele vai ali para como se fosse uma passarela ali. E quem aparece para lutar contra o Mercúrio é o Dr. Floyd. E aí ele diz, agora vocês não vão me impedir, enfim. E ele acerta, ele tem um chicote ali, e ele acerta no primeiro momento o Mercúrio. Depois o Saturno consegue se desvencilhar dos soldados da DCAP e vai dar um reforço pro Mercúrio ali. E aí os dois, no primeiro momento, eles levam essas chicotadas do Dr. Floyd. E aí tá, ele se apresenta, enfim. Aí eles começam a lutar, enfim. Aí tá, o doutor tem essa resistência, esse poder do chicote, enfim. Aí tem uma hora que eles fazem uma formação de combate, os dois, né? Saturno impulsiona o Mercúrio e o Mercúrio com uma voadora derrota o Dr. Floyd. Então o Dr. Floyd cai ali. E aí ele diz, aí aparece no peito do Dr. Floyd aqui aquela parte robótica deles, dizem, mas ele é um androide, enfim. E ele briga consigo mesmo. Não, eu não sou um androide, eu sou um humano. Eu estou lutando para construir um mundo melhor com o domínio dos computadores para os homens, enfim. E aí, mais uma vez, aquela questão do robô humanizado. No caso, a mente dele foi programada. Aí eles dizem para ele, mas se tu é um ser humano, então lembra dos teus pais. E ele não lembra, enfim. E depois ele percebe, fui controlado a vida inteira, você saber de tudo. E ele explode, o robô explode, o androide explode. Tá, Floyd se foi. O Dr. Atomoko, o Akira e o Dr. Yamamoto, que tá com o disquete na mala ali, o disquete tem que ser levado ao toque da ciência para poder concluir. E isso aqui é muito o Akira não tá passando muita gente. A ideia é que eles e eles entram no trem, o trem ali, eles chamam de trem expresso ali, não vou dar o termo trem bala, mas é um trem que anda 500 km por hora. E aí tá, estão indo em direção ao Tatão nesse trem, a Luna também embarca nesse trem. Lembra que a Luna é responsável por sabotar o projeto. Nesse momento que o trem está indo, a Madame Dami está com o seu androide numa localidade ali, que depois é como se o trem passasse ali, saísse do túnel, passasse numa ponte, e ela está com o seu androide, entre aspas, vou usar muito entre aspas, está numa posição ali, digamos assim, de sniper, que ele tem que atingir o trem. Não tem que atingir o trilho, porque se atingir o trilho, o trem para, tem que atingir o trem. E aí a Madame Dami, ela ordena ao seu androide, tu atira contra o trem, enfim. E aí tem um momento que a Madame Dami diz, olha, Luna e o homem que ela ama irão sumir. E aí depois ela fica assim, ela pensa em sumir, enfim, amar, e fala, o que é isso? Daí ela diz, eu tô com a impressão que alguém me controlou esse tempo todo. E aí na hora ela entra em contato com a Luna, como se fosse um rádio ali, e ela diz assim, Luna, eu vou, daqui a poucos instantes, eu vou disparar contra o trem. Aí tu escolhe a tua morte, tu quer morrer obedecendo ordens, ou então tu avisa o Cybercorp para eles impedirem. E aí a Luna fica assim, mas o Barão Kageyama, por que ele quer me destruir? Enfim, por que estão contando isso da mim? Ela diz, olha, eu sou uma mulher, apesar de nunca ter capacidade de amar alguém. No caso, a Luna é um androide e de uma certa forma a Luna está amando o Akira.
E ela diz, eu não tenho essa mesma capacidade que tem. Por isso que ela tem uma ideia que ela pensa assim, mas que inveja é essa que eu tenho do aluno? Isso é estranho. Eu repito mais uma vez aqui a questão do robô humanizado. E aí aquela ideia. E aí depois dela entrar em contato com a aluna, o Barão Kageyama, ele aparece e diz, você não saiu da enfim. E aí ela diz, como assim daí, enfim, você não é ninguém para falar isso, enfim. E aí ela manda que o seu Android atire contra o Barão Kageyama, mas na verdade o Barão Kageyama tem controle sobre o Android. Ele paga o Android na hora, e aí ela percebe, o meu filho querido nunca passou de uma simples marionete tua. E aí o Barão Kageyama, ele vai usar poder para castigá-la. Ele chega perto dela, você não saiu, Madame Dame, enfim. E aí a Madame Dame, ela utiliza uma faca, e ela vai de encontro ao Barão, ela tenta eliminá-lo. O Barão se desvencilha, e depois ele tem um domínio sobre ela ali. Ele tem um anel ali, que solta um poder, e esse poder, no caso, perfura aqui a Madame Dame. E ele diz, eu amei você, enfim, não sei o que. Como que diz, você foi a mais bela criatura que eu tive. E depois que ele manifestou esse poder, a Madame Dame morre. Ela é eliminada, ela explode. Enfim, aí nesse momento ali, a Luna, ela vai ali no trem, e o Akira percebe a presença dela, daí ele diz assim, você... E aí a Luna tá com uma arma, né? E aí depois ela vira a arma pro Akira assim. E ela diz assim, não há mais tempo a perder, enfim. E de uma certa forma ela dá a arma pro Akira pegar, e ela explica, ela se apresenta, eu sou Luna, irmã do Dr. Einstein, tal e tal, tal. E ela diz assim, Akira, é preciso parar esse trem, que o Barão Kageyama quer destruir a todos nós, o trem, a nós e o projeto. E aí o Akira diz assim, eu fui um idiota em acreditar em você. O que tu tá planejando agora, enfim. E nesse momento a Luna diz, não tô planejando nada. E ela tá chorando. Aquela ideia do robô humanizado, o robô chorando. O Doberman chorou, o Biker chorou quando tava apaixonado. Aqui o Android, a Luna chorando. E aí o Akira não quer acreditar, mas aí a Tomoko diz assim, não, Akira, ela pode ser um integrante da DSTRAP, mas eu acredito nela. E aí a Tomoko disse, de uma certa forma com que o Akira acredite. E ela diz, pare o trem, enfim. E aí ele pergunta pro Dr. Yamamoto, como paramos o trem? E ele diz, não tem condutores nesse trem, é preciso avisar a central. E quando eles estão tentando entrar em contato com a central, com o Zack lá, eles não conseguem. Por quê? Porque a DSTRAP está interferindo. E aí não se tem contato, não vai ter como parar o trem. E aí o Júpiter vai investigar. E nesse momento aí o Barão Kageyama já está comandando o Hakus da Madame Dame, pronto para atirar no trem. Enfim, e assim acaba o episódio.